Bom, pessoal, para fazer essa bandana, a gente vai utilizar o fio Anne, mas você pode usar o fio da sua preferência também, tá? Esse fio Anne, eu vou trabalhar ele na agulha 1,75. Essa cor é a azul bique. Aí a gente vai precisar também da amarela, que é a cor canário. Na cor verde, na cor esmeralda. E aqui eu tenho o Anne natural, eu não tenho o branco, mas dá certo também. E aí a gente vai começar. Bom, a agulha, né? Que a gente vai precisar. A minha tá apagadinha aqui, mas é a agulha 1,75. Uma tesoura pra gente fazer os acabamentos. Bom, pessoal, então a gente começa aqui pelo fio branco, no meu caso é o natural. E a gente vai iniciar por um círculo mágico, tá? Círculo mágico, como que eu faço? Eu enrolo, tá? Seguro a linha assim, enrolo no meu dedo, seguro o fio que vem do novelo aqui, passo a agulha embaixo, enrolo. Esse é o fio que vem do novelo. Então, ó, você vai enrolar no seu dedo e o fio que vem do novelo tá aqui. Você vai passar aqui embaixo e puxar o fio do novelo, dá uma giradinha e puxa. Faz a sua primeira laçadinha. Aí eu tiro do dedo e faço mais duas correntinhas. Enrolo, passo uma laçada. Dentro do círculo mágico, eu vou fazer mais dois pontos altos. No início, ele é meio chatinho de começar mesmo, né? Para quem não tem muita prática, dá uma apanhadinha, mas vai tentando aí que dá certo. Então, eu faço mais um ponto alto. Contando com as correntinhas que eu subi, eu vou ficar com 3 pontos altos. Faço mais duas correntinhas, dou uma laçada e dentro do círculo mágico, faço mais 3 pontos altos. Certo? Então, eu fiquei aqui, olha, com dois grupinhos de 3 pontos altos. Eu vou fechar o meu círculo aqui. Então, eu puxo essa linha, né? Vou ficar com essa linha aqui, depois a gente arremata ela. Fecho bem o círculo mágico. Ajusto aqui a linha na agulha. E vou subir mais duas correntinhas. Pro meu ponto, duas correntinhas fica na altura de um ponto alto. Mas se para você ficar melhor três, você sobe três correntinhas. Tem que ficar da altura de um ponto alto, tá? Então, você vai subir duas correntinhas, virar o trabalho, e no mesmo lugar, você vai colocar mais dois pontos altos, ficando com 3 pontos altos, tá? Então, aqui eu lacei e venho aqui, ó, no mesmo lugar, aqui no pezinho de onde saiu as correntinhas, tá? E vou fazer mais dois pontos altos. Aqui eu vou fazer uma correntinha de separação, vou laçar o meu fio
E dentro dessas duas correntinhas da carreira anterior, eu vou colocar 3 pontos altos. Vou fazer duas correntinhas, dar uma laçada na agulha e no mesmo lugar eu vou colocar mais 3 pontos altos. Dei uma desfiadinha aqui, vou desmanchar e fazer. Então, venho aqui e coloco mais 3 pontos altos. Então, aqui, a gente fica com um leque, né? Um leque de 3 pontos altos separado por duas correntinhas. Vou fazer uma correntinha de separação, laçar o meu fio e venho aqui, olha, na segunda correntinha que eu fiz aqui no início de tudo, tá? Então, eu venho aqui e faço 3 pontos altos. Certo? Então, a nossa segunda carreira ficou assim. Já vai dando o formatinho de triângulo, tá? Então, aqui a gente tem 3 pontos altos, uma correntinha, um leque de 3 pontos altos separados por duas correntinhas, uma correntinha e 3 pontos altos. Então, a gente vai agora fazer a terceira carreira. A gente sobe duas correntinhas para dar a altura de um ponto alto e vira o trabalho. Dá a laçada na agulha e no mesmo lugar que a gente subiu as 3 correntinhas, a gente vai fazer mais 2 pontos altos. Então, a gente ficou com 3 pontos altos, uma correntinha de separação, no espacinho aqui de uma correntinha da carreira anterior, a gente coloca 3 pontos altos. Faz uma correntinha de separação, chegamos aqui no leque. No leque, a gente vai sempre repetir 3 pontos altos, duas correntinhas de separação e mais 3 pontos altos, todos no mesmo lugar. Ficando um leque de 3 pontos altos, separados por duas correntinhas. Aí, a gente vai fazer aqui agora uma correntinha, dar a laçada na agulha e fazer mais 3 pontos altos no próximo espaço de uma correntinha. Uma correntinha e mais 3 pontos altos aqui na segunda correntinha que a gente iniciou a última carreira. E a gente coloca aqui 3 pontos altos. Fica meio apertadinho, mas é só contar certinho que você não erra, tá? Se você tiver dificuldade de encontrar essa correntinha, ó, volta aqui, abre o pontinho que você vai ver. Uma, duas. Então, você vai trabalhar, perdão, aqui. Uma, duas. Vai trabalhar na cabecinha da segunda correntinha, colocando aqui 3 pontos altos. E é carreiras de repetição, tá? Então, aqui é a primeira carreira,
a segunda carreira e a terceira carreira a gente vai para a quarta. E é sempre repetindo esse mesmo processo. Aqui a gente vai fazer 5 carreiras no branco para depois trocar de cor, tá? Eu vou fazer aqui e daqui a pouco eu volto com vocês. Vou concluir as minhas 5 carreiras no branco e volto com vocês para dar continuidade, tá bom? Bom, então aqui eu terminei as minhas 5 carreiras, né? 1, 2, 3, 4, 5. E ficou desta forma. Depois a gente faz o arremate, tá? Vou seguindo aqui. Então, a gente vai pro azul. Então, a gente vai aqui no lugar onde a gente parou, tá? Paramos aqui, cortei o fio. Introduzo a agulha no último ponto feito da carreira anterior. Pego o fio azul e prendo ele aqui. Prendo ele aqui. E já faço. Deixa eu puxar mais a câmera pra cá. Pra centralizar bem. E já subo 2 correntinhas pra dar a altura do meu ponto alto. Viro o trabalho e continuo a mesma repetição. Aqui no primeiro ponto da carreira anterior, coloco 3 pontos altos, uma correntinha, no próximo espaço, 3 pontos altos, uma correntinha, no próximo espaço, 3 pontos altos. E assim a gente vai seguindo, tá? Se vocês ficarem com alguma dúvida, é só voltar o vídeo e observar como são feitas as carreiras. Mas essa bandana, ela é bem gostosa de fazer porque ela é meio que automática, né? Você sabe que ela é feita por
bloquinhos de 3 pontos altos. Então, você vem aqui, colocando 3 pontos altos. Chegou no leque, então, a gente vai colocar aqui 3 pontos altos. Duas correntinhas. E mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Formando um leque. É um leque de 3 pontos altos separados por duas correntinhas, tá? E vai ficando desta forma. Então, a gente segue aqui uma correntinha, 3 pontos altos no próximo espaço. Uma correntinha, 3 pontos altos. Chegamos aqui no final, a gente faz uma correntinha de separação, laça o fio, vem na segunda correntinha, que eu faço duas correntinhas, né? Se você fizer 3, você vai na terceira correntinha. E coloca 3 pontos altos aqui dentro, no mesmo espaço. E ela vai ficando desta forma. Então, a gente sobe agora a próxima carreira, duas correntinhas, vira o trabalho e coloca 2 pontos altos, né? Aqui, que as correntinhas já contam como um ponto alto. Ficamos aqui com 3 pontos altos, uma correntinha, três pontos altos e uma correntinha de separação. E assim a gente segue. E no azul a gente vai fazer mais 5 carreiras. Eu vou seguindo aqui. E já volto com vocês com as minhas 5 carreiras prontas. Lembrando que no leque são 3 pontos altos, separados por duas correntinhas, dentro do mesmo espaço, tá? Então, eu vou seguir aqui e já volto pra gente dar continuidade. Bom, então, aqui eu já terminei as minhas 5 carreiras no azul e tá ficando desta forma. Então, eu vim aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Já cortei o meu fio. Aí, eu venho aqui, faço uma correntinha e puxo o fio. Finalizei aqui com o azul. E a gente vai agora pra cor amarela. Então, a gente vai pegar aqui do mesmo lugar que a gente terminou o azul. A gente entra aqui
no último ponto e prende o fio amarelo aqui. Eu prendo desta forma, você pode prender com um nozinho, tá? Da forma como você estiver habituada aí. E já sobe duas correntes. Vira o trabalho e inicia a repetição de 3 pontos altos separados por uma corrente. Lá na pontinha, o leque de 3 pontos altos separados por 2 correntes. E já vai ficando lindo. São cores lindas, né, da nossa bandeira. Muito vibrantes. E aí ela fica muito linda, essa bandana. E a gente vai seguindo aqui. 3 pontos altos separados por uma correntinha. Três pontos altos, uma correntinha de separação e mais 3 pontos altos. Chegamos no leque, 3 pontos altos. Duas correntinhas de separação e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. E seguimos com uma correntinha de separação e 3 pontos altos. E aí, no amarelo, também faremos 5 carreiras. E o fio tá enrolando aqui. E vai ficando assim. Olha que linda. Muito linda, né?
E aqui no final, da mesma forma, né? A gente coloca 3 pontos altos no último ponto da carreira anterior. Subimos 2 correntinhas. Lembrando que para quem o ponto alto da altura de 3 correntinhas, sobe 3 correntinhas, tá? Eu subo 2, mas você adapta aí ao seu ponto, né? Porque tem a tensão de ponto de cada um que dá diferença, né? O meu ponto costuma ser mais folgadinho. Então, as minhas correntinhas tendem a ficar maiores. Quem tem um ponto mais apertado, as correntinhas tendem a ficar menores. E a gente segue, tá? Segue na repetição. Eu vou fazer aqui e já volto com vocês pra gente dar continuidade na próxima cor. Então, ficou assim, com as 5 carreiras do amarelo concluídas, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. E agora a gente vai pro verde. E aí, inicia da mesma forma, né? A gente coloca aqui onde terminou o amarelo, no último ponto, e vamos prender o fio verde. Você pode prender com um nó, deixando bem preso, bem firminho. Sobe e vira. E continua igualzinho nas carreiras anteriores. Não muda nada, tá? Só ir seguindo aqui. E o verde é a nossa última cor. A gente também vai repetir aqui 5 carreiras no verde. Eu vou fazer aqui a minha e volto com vocês pra gente fazer os acabamentos, né? Fazer a cordinha de amarrar e finalizar a nossa bandana. Bandana do Brasil. Então, eu vou terminar aqui, fazer minhas 5 carreiras e volto, tá bom?
Bom, pessoal, aqui na cor verde, eu havia falado que era 5 carreiras, né? Mas não são, são 10 carreiras, tá? É a nossa última troca de cor e na cor verde são 10 carreiras, tá? São 5 no branco, 5 no azul, 5 no amarelo e 10 carreiras no verde, tá? Então, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras, tá bom? Então, ela já tá aqui quase prontinha. Olha que linda que fica. E agora a gente vai fazer a cordinha para amarração, tá? Ela é toda feita em correntinha com pontos baixos, baixíssimos, tá? A gente sobe de correntinhas e volta no ponto baixo. Eu vou fazer tudo aqui com vocês para vocês entenderem bem. Então, você terminou aqui a 10ª carreira no verde, você não corta o fio, deixa o fio aqui preso e já começa a subir as correntinhas, tá? Muito simples aqui, vai subindo as correntinhas. Eu vou fazer aqui, vou ver o tamanho que vai dar e volto para passar para vocês. O tamanho e quantas correntinhas deram, tá ok? Então, só um instantinho que eu já volto aqui com vocês. Bom, eu fiz aqui, então, 120 correntinhas. E elas ficaram com 50 centímetros, tá? Aqui não dá pra ver, mas é aqui. Ficaram com 50 centímetros de correntinha, num total de 120 correntinhas. Feito as 120 correntinhas, nós vamos voltar esse cordão de correntinhas com pontos baixíssimos. Então, a gente faz mais uma correntinha, que é para virar, vira aqui, e tem, cada correntinha tem um anelzinho aqui, né? Uma laçadinha aqui atrás. Nós vamos pegar nessa alcinha aqui de trás da correntinha, né? Então, nós temos as correntinhas aqui na frente, a gente vai pegar essa alcinha de trás da correntinha. Então, você fez a 120, faz mais uma para virar, pula essa que você fez, vira o trabalho, vira o cordão de correntinhas e já entra aqui atrás. Dá uma laçada, puxa e tira aqui, fazendo um ponto baixíssimo. Então, você vem de novo, entra na laçadinha aqui de trás, nessa alcinha de trás, e já fecha o ponto. Entra na de trás, dá uma laçada na agulha e puxa. Entra na alcinha de trás, dá uma laçada e fecha o ponto, fazendo ponto baixíssimo. E esse cordão, ele vai ser todo feito dessa forma. Ele é um pouco chatinho de fazer, demoradinho, mas vale a pena porque dá um cordão numa espessura boa, tá? Ele não vai ficar muito fininho, também não vai ficar grosso. Ele fica ótimo. Esse cordãozinho aqui, ele fica muito bom. E aí, você continua pegando essa laçadinha, essa alcinha aqui de trás, dá uma laçada e fecha o ponto baixíssimo. E faz isso por todo esse cordão de correntinhas. No começo ainda é mais difícil, depois você pega o jeito. Tem que ter uma firmeza aqui na mão e você vai fazendo. Não pula nenhuma correntinha. Pega a alcinha de trás
e faz o ponto baixíssimo. Eu vou terminar aqui o meu cordão e aí lá no final eu volto com vocês. Terminei aqui o meu cordão. E aí agora a gente tá aqui na parte de cima da bandana, né? Nós vamos caminhar aqui em pontos baixos, tá? Então, eu fiz aqui o meu último ponto baixo da minha última correntinha e já entro aqui no ponto alto daqui da parte de cima e já faço um ponto baixo e mais um ponto baixo. No pezinho aqui da união de dois pontos baixos, faço dois pontos altos, na verdade, faço mais um ponto baixo. E assim você vai seguir até chegar lá na outra ponta, onde você vai fazer a outra correntinha, né? O outro cordão. E você vai colocando os pontos baixos. Dois pontos baixos em cada ponto alto e um ponto baixo na junção dos dois pontos baixos. E segue assim até a outra ponta da bandana, onde a gente vai fazer a mesma coisa, o mesmo cordão de correntinhas, voltando ele com pontos baixíssimos. Aí vai ficando desta forma. E aqui, você já vai aproveitando e escondendo os fios, tá? Já vai fazendo os arremates aqui, escondendo os fios. Depois as pontinhas que sobrarem, a gente corta, né, ó. Vem aqui e corta. Você pode pôr um pinguinho de cola ou só cortar, que já fica bem seguro, tá? E vai passando ponto baixo por todo o trabalho, dando um acabamento no trabalho. Cheguei aqui na outra ponta e vou seguir fazendo as 120 correntinhas para o nosso cordão. Então, bem na pontinha aqui, faço as 120 correntinhas, exatamente da mesma forma que foi feito do outro lado. Feito aqui o meu segundo cordão de correntinhas
com ponto baixíssimo. Cheguei aqui no final. E agora, eu vou contornar todo o trabalho com pontos baixos, tá? Até chegar aqui do outro lado. Chegando aqui, a gente corta o fio e tá pronta a nossa bandana. Então, a gente vem aqui. Fiz o meu último ponto baixíssimo na correntinha. E já venho aqui pro meus pontos de base com pontos baixíssimos, bom, pontos baixos, tá? Um ponto baixo para cada ponto de base. Aqui não tem segredo. Onde tem uma correntinha, um ponto baixo. Um ponto baixo sobre cada ponto alto de base. Onde tem uma correntinha, um ponto baixo. E assim a gente segue por todo o contorno do trabalho. Dando o acabamento na nossa peça. Eu vou terminar aqui e já volto. Cheguei aqui no final, depois de contornar todo o trabalho com pontos baixos. Aí, eu cheguei aqui onde eu comecei o primeiro cordão. Então, eu venho aqui, fiz meu último ponto baixo. Aqui na base do cordão, eu venho e prendo com um ponto baixíssimo e faço uma correntinha. Corto meu fio, puxo aqui, prendo bem. Depois a gente faz o arremate aqui desse fio, escondendo, né? Você vai escondendo o fio por dentro dos pontos aqui. Pode cortar para ficar mais seguro, se você achar melhor. Coloca uma gotinha de cola e tá pronta a nossa bandana. Olha que linda que fica com o nosso cordão para amarrar. Lindíssima. Então, se você gostou dessa aula, curte, né, esse vídeo, se inscreve aqui no meu canal. Se ficou alguma dúvida, alguma sugestão, coloca aqui nos comentários que eu vou com muito prazer responder a todos vocês, tá bom? Um beijão e até a próxima aula.